Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima, que ocorre todas as segundas-feiras. Para harmonizar o nosso coração, o nosso ambiente, vamos pedir à nossa irmã Márcia Pinto para ler a página de preparo para todos nós. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A página da noite de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quanto nos expõe os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do montouro. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Muita paz a todos. Assim agradecemos a nossa irmã Márcia Pinto, que leu a página de preparo para a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Agora convido a todos para que possamos, em um único só pensamento, elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece de início do nosso estudo da noite de hoje, dizendo assim: Pai de amor e infinita bondade, amigo Jesus, companheiro de todos os momentos de nossas vidas, aqui estamos, Senhor. Mais uma vez, a te pedir a proteção e o amparo para a nossa reunião dessa noite, pedindo que possa amparar todos aqueles mais necessitados do que nós, que possamos vibrar pela nossa casa de Isaac Lima, pelos trabalhadores dessa casa, e que nós possamos assim, Senhor, estender os nossos pensamentos a todos aqueles em vibração de amor, que estão em leitos de dores em hospitais, nas ruas,
as crianças, os adolescentes, os idosos, todos, Senhor, que precisam e necessitam do Teu amparo. Rogamos por todos nós, pelos nossos lares, pela nossa família e também, Senhor, por aqueles que, aonde estiverem, com dor e sofrimento, clama por Ti. Pelos países que estão em guerra e sofrimento, em conflitos, para que a paz possa chegar até eles através das nossas vibrações. Assim, queridos irmãos, vamos dar o início à nossa reunião, graças a Deus, convidando a nossa irmã Carla Maia para que ela seja protegida pelos mentores dessa casa e pelo seu mentor, que vai nos trazer o estudo dessa noite, cujo estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 8 a 10, cujo tema é verdadeira pureza. Muita paz a todos, que ela seja amparada e nos traga um bom estudo. Vamos aproveitar esse estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puros corações, verdadeira pureza, mãos não lavadas, do item 8 ao 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna o impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos, que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto,
O interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior. Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Bom, meus irmãos, vamos agora começar as nossas reflexões. Mas antes da gente começar as nossas reflexões, eu acho importante, né, que a gente entenda, né, o que seriam os escribas e os fariseus, né? Naquela época, né, eles eram considerados, né, os escribas e fariseus, os doutores da lei, aqueles que escreviam, né, sobre o evangelho e traduziam, né? Fariseus, eles eram os responsáveis pelas interpretações sucessivas das escrituras. A religião para os fariseus era uma forma deles ascenderem materialmente ao invés de uma fé sincera, né? Eles tinham a aparência e a ostentação das virtudes, né? Ou seja, né, muito falavam, mas não colocavam em prática essas escrituras. Os escribas, né, eles eram os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Né? Escribas e fariseus conheciam as escrituras, mas pouco colocavam as escrituras em prática, né? Agora, então, vamos para o estudo, né? Entendendo um pouco o que eles eram, esses escribas e fariseus, né? Lavar as mãos várias vezes, né? Principalmente antes das refeições, era um sinal de purificação. Naquela época, né? É como se eles pudessem, né? Os escribas, já que começa esse estudo falando dos escribas e fariseus, né? É como se eles pudessem, né, purificar a mão que leva o alimento, né, para o corpo, né?
Jesus dizia que eles deixavam a lei de Deus de lado para colocarem as leis humanas em prática, né? Ao lavar as mãos, eles lavavam o exterior, né? Esquecendo do mais importante, que era a limpeza do coração, né? Vamos lavar as mãos, purificar, né? Mas e o nosso coração? Como é que está esse coração? Naquela época, eles seguiam muito à risca as tradições, né? Os rituais, as tradições. Jesus seguia as leis de Deus, né? As lições de Deus e as leis de Deus, né? Honrar ao seu pai e à sua mãe. E para os fariseus, honrar pai e mãe era ir à sinagoga, né? Para honrar eles, né? Eles achavam que ir à sinagoga e já estavam honrando pai e mãe. Para Jesus, eram todos esses atos, né? Esses atos que eles faziam, tudo era ato exterior, não era nenhum ato interior, né? Os interiores continuavam os mesmos, né? Honravam com palavras e rituais a Deus, mas não os faziam com a sua prática, com a sua atitude, com os seus pensamentos, né? Eles praticavam os rituais, né? Como lavar as mãos, né? Como eles criticam quando Jesus não lava as mãos, né? E nem os discípulos, porque eles lavavam as mãos. Então, assim, eles tinham todos esses rituais e cumpriam todos esses rituais à risca. Mas não fazia, isso tudo era o quê? Algo exterior, mas o interior, que é a nossa reforma íntima, que é o coração, né? Que é a reforma da nossa alma, isso eles não faziam, né? Por que Jesus diz, né, no texto que eu acabei de ler, por que ele diz, não é o que entra pela boca que macula o homem, o que sai da boca do homem que o macula? O que ele quer dizer com isso, né? Porque o que colocamos para dentro é para a gente o quê? Alimentar o nosso corpo físico, não é isso? É algo que diz respeito a uma condição material, né? A gente come, né? A gente se alimenta para a gente se manter, né? Manter a nossa matéria, né? Diferentemente do que sai da boca, né? Porque o que sai da boca vem do coração. E aquilo que sai de dentro de cada um de nós, aquilo sim tem conteúdo. Porque afeta as pessoas, afeta toda a humanidade, né? Através daquilo que brota da minha boca, que vem do meu coração, eu posso levar o mal ao bem, não é verdade? Que vem do meu coração. Se vir do meu coração coisas ruins, né? O preconceito, a maldade, o ódio, a inveja, né? Se isso vem do meu coração, isso vai sair da minha boca, não é verdade? Então é diferente do que entra e do que sai, né? Então a gente sempre tem que ter muita atenção do que sai, né? Aí vem, né, a reforma íntima. A gente sempre está nos reformando para a gente estar sempre atento do que sai da nossa boca, né? Eu posso fazer prosperar a alegria ou a tristeza. Depende do que eu quero, do que vem meu coração, do que ele está me dizendo, né? E é exatamente o que Jesus vem dizer para nós nesta passagem. É do coração que saem os maus pensamentos, né? É do coração que saem os maus pensamentos, que saem os bons pensamentos. É do coração. O pensamento nasce em nosso interior. E o pensamento vai operacionalizar do sentimento que vem do meu coração. Colocar em prática ou não aquilo que nós estamos vibrando. Não é verdade? Eu estava na casa, né? Fazendo um trabalho no sábado pela manhã. E assim, eu senti alegria. Eu senti a alegria que vinha do meu coração. Eu sentia muita alegria que vinha do meu coração. Quando eu estava fazendo o trabalho na casa no sábado pela manhã. Eu sentia tanta alegria que vinha do meu coração que eu tive a necessidade de mandar um recado para aquelas pessoas que estavam ali hoje, que estavam ali no sábado pela manhã. Eu tive a necessidade, porque esse sentimento de alegria veio do meu coração. Então, eu tive a necessidade de falar. Então, saiu o quê? Pela minha boca, saiu o quê? Palavras boas, palavras de acalento, né? Diante do estudo que tinha sido feito,
Então saiu eu tive a necessidade, aquele meu coração ficou tão alegre, tão feliz daquelas palavras que eu tinha ouvido, meu coração ficou tanta alegria que eu tive a necessidade de falar, de colocar para fora aquelas coisas boas que eu precisava falar. Então, de nada vale lavar as mãos, né? Se não lavamos o nosso coração, se ele está sujo, né? Se ele continua sujo de imperfeições, de vícios, de pensamentos negativos, de tudo que leva, né, que os instintos inferiores tenham mais prevalência e superioridade sobre os bens do nosso coração. É isso que eu estava falando, que se ele estava vibrando bem, o amor, né, a alegria, a felicidade, eu coloquei para fora o que eu estava vibrando, né? Eu mandei para o meu pensamento e eu botei para fora tudo aquilo que eu estava vibrando. Agora, se ele vem de pensamentos ruins, de coisa ruim, né? Se eu estou vibrando aquilo, vai sair pela boca só coisas ruins, só pensamentos ruins, palavras chulas, não é verdade? Então, o que adianta eu lavar as minhas mãos antes das minhas refeições, e lavar antes e depois das refeições, se o meu coração está sujo, se o meu coração precisa ser lavado? Para combater estas más tendências, né, que a gente vibra, né, que a gente acaba colocando para fora, a gente tem que sempre buscar as reflexões todos os dias ao deitar, né? Quando a gente vai deitar, quando a gente vai repousar, é muito importante que a gente faça a reflexão de tudo aquilo que a gente viveu naquele dia, né? É importante que a gente pergunte se nós fizemos ao outro aquilo que a gente queria que fosse feito a nós. Isso é muito importante a gente refletir, porque isso é o quê? Isso é o quê? É a nossa reforma íntima, né? A gente precisa refletir sobre tudo que a gente fez, né? Precisamos refletir, né? E a gente fazendo essa reflexão, a gente acaba refletindo de tudo que a gente falou, do que a gente pensou, do que a gente vibrou, de tudo que saiu da nossa boca, né? Porque isso tudo é o reflexo do nosso coração, né? Se queremos ser pessoas melhores, precisamos controlar tudo aquilo que pensamos, que fazemos. Precisamos controlar todas as nossas atitudes. Precisamos fazer nossas reflexões que possa ser, né, como eu acabei de falar, o deitar em nosso leito, né? Será que eu pude fazer tudo o que está no Evangelho diante do meu conhecimento, com as minhas limitações? Ou que eu tenho o que eu tenho, ou eu poderia ter feito um pouco melhor? Né? São as reflexões que nós podemos fazer diariamente ao deitar. Hoje mesmo podemos fazer, já começar a trabalhar isso, né? Agora vamos refletir um pouquinho, né, com o que Jesus quis dizer no texto. Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou, né? Na verdade, o que Jesus quis dizer, né? O que ele quis dizer, né? Foi o seguinte, mostrando que a lei de Deus é uma só. Por mais que os homens venham distorcendo a lei de Deus no decorrer desses milênios, a lei é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho, para servir de roteiro único a todos nós. As distorções, acréscimos e desvios àquela lei, né, que é a lei divina, que é a lei de Deus, que Jesus veio até nós, né, nos ensinar, né, que Deus nos enviou Jesus, né, o Espírito puro, né, de amor e bondade, ele veio aqui para nos ensinar o quê? As leis de Deus. Ele não fez nada mais do que isso. Jesus veio aqui nos ensinar a lei de Deus. Ele foi enviado por Deus para ensinar as leis dele, né? Então, as distorções que nós fazemos, né, os desvios, a lei de Deus, né, são frutos do quê? Da nossa ignorância, da nossa imprevidência, da imprevidência dos homens, né? Essas são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Todas as mudanças, todas as interpretações equivocadas que o homem faz tentando ajustar a lei do Pai aos seus próprios interesses, tudo isso são plantas não plantadas pelo nosso Deus Pai, né? E elas serão arrancadas. Isso
Tenhamos certeza disso. O que ele quer dizer com isso, né? Que mais cedo ou mais tarde, com o tempo e o progresso, tudo vai se modificar para se ajustar à verdadeira lei. Só a verdadeira lei ficará plantada, ficará viva e de pé, que é a lei de Deus. Essa sempre ficará de pé, é essa que ficará. Tudo aquilo que não se coaduna com a lei de Deus vai ser modificado, vai ser alterado com o tempo e ficará de pé o que está de acordo com a lei de Deus. Né? Não adianta trazerem, né, nada que... Tudo que vá contra a lei de Deus não vai sobreviver. Vai sobreviver, sim, o que é a lei de nosso Deus Pai. Né? Agora vamos lá. Vamos agora voltar a falar do lavar as mãos, né? Do texto que eu acabei de ler, né? Por que o fariseu, vou fazer uma pergunta, tá? Por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não lavar as mãos antes do jantar? Vem a resposta, né? Porque os fariseus, antes de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus, com os verdadeiros, né, da lei de Deus, né, davam mais valor à aparência material e às leis instituídas pelos homens, das quais se tornaram escravos em razão do orgulho que os caracterizava. Não é verdade? O lavar as mãos era o quê? Um ritual. De lavar as mãos antes e depois, né, das suas refeições. Não querendo dizer, gente, que não é higiênico. Claro que nós fazemos, ainda mais depois que a gente passou por essa pandemia, né, o que mais a gente faz é lavar essas mãos para colocar álcool. Ele usa essa metáfora para poder que a gente possa compreender, né? Esse lavar as mãos seria que ele está muito preocupado com lavar as mãos com essa coisa material, essa aparência do que externa do que com seu interior, né? Jamais a gente está criticando aqui que não se deve lavar as mãos, né? Se a gente sabe que é o que mais a gente tem que fazer pela nossa higiene pessoal. Né? Para os fariseus era muito mais fácil a prática dos atos exteriores, né, do que ter que se reformar interiormente, pois sequer conseguiam praticar o que eles pregavam, né? Pois é, meus irmãos, né, a reforma íntima era muito difícil, né? É importante ressaltar aqui, né, que o não lavar as mãos para Jesus não quer dizer que ele não se importava com a higiene pessoal, né, como eu acabei de falar. Né? Jesus não queria burlar, né, a higiene, né, jamais, né? Ele se importava assim, né, mas o que ele queria chamar a atenção nesta passagem era sobre a higiene moral, né? A higiene da alma, a higiene do que vem dos nossos corações, né? Nos livrando das impurezas, das mazelas, do ódio, da maldade, do preconceito, né? Era aí essa higiene que ele queria, né, que os fariseus fizessem, né, os escribas e fariseus, que era essa higiene moral, né, essa higiene que vem do coração e da alma. O que Jesus quer nos colocar é que não podemos dar somente valor às leis terrenas, né, pois sabemos que elas são leis temporárias. Deus quer um coração puro e sincero. Agora vamos fazer mais uma reflexão, né? Será que essas situações só aconteciam naquela época, como o cumprimento de rituais, sem a reforma de nosso interior, sem a limpeza das mazelas de nossos corações? Só ali que acontecia isso? Né? Não acontece isso hoje, né, no nosso dia a dia, né? Bom, se a gente remete, né, se a gente remetermos aos nossos dias atuais, sem realizar crítica a qualquer que seja a religião, tá, gente? Eu não estou aqui criticando a religião, né? Se a gente remeter aos nossos dias atuais, né? Se observarmos alguns irmãos, né, de algumas religiões, né, que pregam, né, algum ritual de adoração ao nosso Deus Pai, né, algumas religiões pregam o jejum, né, de não sei quantos dias que eles ficam em jejum, né, de receber a hóstia, de realizar várias cerimônias, daquele ritual de senta, levanta, né, daquelas, né, pactuadas em suas religiões, em suas crenças, né, mas não se modificam em seu interior, né, vai lá, né, faz o jejum, né, faz aquilo tudo e
né, acham que eles acreditam, né, que esses rituais bastam, né, que basta fazer o jejum, que basta ir lá todo domingo, né, no seu ritual lá da sua religião, fazer, cantar música, sentar, levantar, né, participar desses cultos religiosos, né, seguir os rituais pregados pelas religiões, né, deles, e não fazem nenhum esforço para se modificarem, para se melhorarem, diante dos ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos trouxe, né? Que nosso Deus Pai destinou, né, para trazer todos esses ensinamentos, né? Porque é muito mais fácil nós lavarmos as mãos do que limparmos os nossos corações, né? Eles acreditam que para Deus basta a ritualística para eles serem salvos, pois é muito mais fácil do que buscar a reforma íntima, né? Tão cara a cada um de nós. Bom, já está acabando nosso horário, mas eu queria falar um pouquinho, só para a gente fechar o nosso estudo, falar sobre pureza do coração, né? E que é uma fala um pouco dos rituais que eu achei pertinente a gente fechar com esse texto, né? É do livro Enfoques Doutrinários 3, de Danilo Vilela. Pureza do coração. Em religião, chama-se ritual o conjunto de cerimônias e fórmulas por meio das quais se procura homenagear o Criador, agradecer benefícios recebidos ou pedir proteção para novos empreendimentos, para a saúde. Trata-se de atos externos que não dependem da prática de preceitos morais. Estes, por sinal, muito semelhantes nas diferentes escolas de fé, cujo cerimonial, pelo contrário, varia profundamente. Sempre foi generalizada a ideia de identificar a vivência religiosa com essa parte exterior, imaginando-se os fiéis quites com suas obrigações espirituais, apenas por frequentarem o templo, participando regularmente de cultos e celebrações. Ao tempo de Jesus, era essa a preocupação dominante, apresentando as narrativas evangélicas diversas passagens em que ele dialoga com adeptos exaltados de tais observâncias, alertando-os quanto ao seu papel secundário ante as diretrizes de conduta, também constantes dos textos sagrados, mas negligenciadas por eles que, por isso, foram certa vez comparados pelo Mestre a túmulos pintados de branco por fora, mas por dentro cheios de matéria em decomposição. Na verdade, a mensagem de Jesus é essencialmente comportamental e era desta forma entendida e praticada pelos seus primeiros seguidores. Ainda assim, com o tempo, aquela postura equivocada progressivamente se instalou no movimento cristão, que se tornou apático, dominado pela rotina e pela indiferença, apesar do brilho de suas cerimônias, algumas das quais adquiriram caráter mais social do que religioso. Os próprios ensinamentos evangélicos tornaram-se desconhecidos dos cristãos, satisfeitos em apenas participar das cerimônias. Considerando-se a situação da imensa maioria da humanidade, a pureza de coração apresentada no Sermão da Montanha como condição para a felicidade parece algo inatingível, mas não é assim. Jesus falava para o espírito imortal que, ao longo de sua trajetória evolutiva, pela lei do progresso, vai superar suas atuais limitações, atingindo um ponto em que não mais terá qualquer inclinação para o mal, prosseguindo em sua evolução sem jamais afastar-se das leis divinas. Jesus conhecia perfeitamente as dificuldades que assinalam esse processo, tendo mesmo afirmado que viera chamar os pecadores e não os justos. Mateus capítulo 9, versículo 13. Cabendo-nos, contudo, aceitar-lhe o convite amoroso. Retomando o modelo cristão em sua forma inicial, o Espiritismo não possui rituais e suas atividades, sejam de estudo, intercâmbio mediúnico ou dedicadas à promoção social, têm sempre um cunho de trabalho.
e nelas somos invariavelmente lembrados acerca de 2 temas essenciais: a vida espiritual e a necessidade de nosso comprometimento com o bem, meus irmãos. É isso, que possamos sempre buscar a nossa reforma íntima, que possamos sempre buscar a pureza dos nossos corações, que possamos sempre buscar a higiene dos nossos pensamentos, das nossas palavras, que possamos sempre buscar o amor e o bem. Isso é o mais importante do que todos. Que tenhamos uma noite de muita paz e de muita tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Assim, agradecidos a nossa irmã Carla Maia, que nos trouxe esse estudo, nos levando às reflexões, que nós possamos, Senhor, ter aproveitado uma palavra, uma frase, algum conteúdo de aprendizado que ela nos trouxe e colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Convido a todos agora que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez, em agradecimento pelo nosso estudo, fazendo a nossa prece final. Jesus querido, Deus Pai de amor, agradecidos estamos por esse momento, por essa oportunidade de estudo dos seus ensinamentos, do teu Evangelho, Pai. Que nós possamos, Senhor, realmente vivenciá-lo. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas que nós possamos assim ter a nossa força de vontade, o nosso desejo de realmente ser pessoas melhores e a cada dia, Senhor, a oportunidade de auxiliar e ajudar o nosso irmão. Que nós possamos, Senhor, assim, já agradecidos pelo estudo, possamos assim nos preparar para a nossa segunda parte, que é o passe à distância, que é o tratamento espiritual da casa de Isaac Lima. Graças a Deus, Senhor, a gratidão sempre, Senhor, por todo aquilo que nos concede. Então, convido a todos aqueles que vão participar do passe, que possam ficar pensando em Jesus, nos mentores espirituais que sempre nos acolhem, nos amparam, nos sustentam e sabem das nossas necessidades. Que nós possamos assim, Senhor, envolvidos nessa música, ouvir até o final, sempre pensando em Jesus e naquilo que necessitamos. Graças a Deus, graças a Jesus, ouçam até o final a música com muita concentração naquilo que deseja, para ser beneficiados. Graças a Deus, Senhor, e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, que nós possamos estar na próxima semana unidos novamente com o mesmo objetivo. Que assim seja.